Infelizmente, o vídeo de hoje é um vídeo chato. É muito chato esse conteúdo. Porém, é muito necessário tocarmos uma vez mais nesse assunto que está viralizado nas redes sociais. Porque o vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui está causando muita discussão, sabe? E o que aconteceu não foi legal. Onde um pastor, ele constrange alguns irmãos que estavam sentados no banco a se levantarem. Os irmãos, por motivo que eu não sei, não se levantaram. E ele disse assim: olha, é para se levantar. Eu vou descer aí e vou mostrar como é que se adora a Deus. Sabe? Vocês agora têm um pastor da pá virada. E ele desceu na hora do culto. Parece-me que é um culto de Santa Ceia. Eu vou colocar para vocês o vídeo, mas preciso fazer essa introdução. O cantor Sérgio Lopes, ele repreendeu o pastor. O cantor Sérgio Lopes, acredito que todos vocês conhecem. Quem nunca ouviu aquele hino, Lamento de Israel, né? Do Sérgio Lopes, ele rebateu o pastor em uma rede social. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem. Depois vou trazer o meu comentário e colocar aqui o que foi que o Sérgio Lopes falou. É lamentável, não deveria estar fazendo isso aqui, mas se eu estou aqui mostrando é porque eles filmaram, certo? E foi transmitido ao vivo. Então tem coisas que era para ser só para dentro, só dentro da igreja. Mas se os líderes fazem questão, se alguns líderes fazem questão de mostrar esse tipo de coisa, é porque acredito que não tem problema de nós comentarmos, tá bom? Vamos ao vídeo e depois ao comentário. Tem um grupo de pessoas sentadas ali, é para ficar em pé agora. Perto daquela coluna lá, ó. Tem um buraco ali, cadê? Se tiver em pé, levanta a mão. Senão eu vou aí. Vou ensinar você a adorar Jesus. É para eu ir aí, eu vou agora. Vocês agora tem um pastor no meio da pá virada. Não é para sentar. É para ficar em pé e adorar Jesus. Vocês escutaram? Escutaram? Então tá bom. Escutaram aqui? Agora, se tiver doente, a gente ora e Deus cura. Quer conforto, vai para um hotel. Aqui é lugar de sacrifício. Eu sei o preço que eu pago, eu sei. Respeita a unção de Deus nesse lugar. Respeita a direção de Deus nessa casa. Se fosse para cada um fazer o que dá na cabeça, não precisava ter pastor. A porta aqui é estreitinha. Vou ter que me gravar uns 15 minutos aí. Pois bem, como vocês acabaram de ver aí, gente, a cena é lamentável. Poderia ter sido evitado isso aí que vocês acabaram de ver. Esse pastor é o pastor Gildo Miranda, da Assembleia de Deus em Campinas. Ele é um homem de Deus, é um líder sério, competente, e as pessoas gostam muito dele, porque ele tem uma palavra boa, sabe? Ele administra muito bem o trabalho do Senhor em Campinas. Só que ele se excedeu, gente. Ele se excedeu sim, e pelo fato dele ter feito o que não deveria ter feito, não tira o mérito, não desconstrói quem ele é na sua essência. Ele é um pastor, ele é um homem que tem preservado a palavra de Deus e tem um zelo enorme pela palavra de Deus. Só que nesse caso aí, nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa, gente. Por quê? Porque na igreja existem dois tipos de cristãos. Nem todo mundo pode ouvir qualquer coisa. E essa forma aí, não se deve, essa tática aí não se deve ser usada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. A igreja é um lugar que você vai para ouvir a voz de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui com relação àqueles crentes Nutelas, Nutella, que não pode ouvir nada, que já quer sair da igreja, não pode ouvir a verdade, que já fica enraivecido com o pastor. Não. Mas na igreja tem pessoas que estão se firmando agora. Então, eu não sei o que motivou os jovens, as pessoas ficarem no banco. Ele tem uma hora que ele diz assim: se tiver doente, a gente ora e fica curado, né? Há muitas vezes as pessoas estão realmente doentes e não podem se levantar toda hora, porque tem pregador que diz assim: se levante, se sente, mão para o lado, mão para o outro, olhe para o lado, para o outro, agora se levante, se sente, levante, se sente. Tudo bem, cada um tem a sua forma de pregar. Só que tem pastores que não concordam com esse tipo de prática, de pastores e de irmãos que ficam pedindo o povo para se levantar direto, sabe? Direto, a todo momento. Não é o caso. O caso parece que era um momento de oração e as pessoas ficaram no banco. Então, às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade, por isso que fica. Por exemplo, eu às vezes, quando eu estou sentado, eu sinto
eu sinto umas dormências nas pernas, tipo os friviões assim nas pernas. Então eu só consigo me levantar quando passa. Se o pastor disser assim, se levante nessa hora que minha perna tá assim, eu não vou me levantar não, meu irmão, porque eu não consigo. Tá entendendo? A adoração tem que ser espontânea, tem que ser sem pressão. Aí foi pressão, sabe? Então, o que resta, irmãos, é o seguinte, ele errou. Não vou ser conivente com esse tipo de erro, porque os pastores não fazem, não procedem assim com as ovelhas, são algumas exceções. E isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, que ele trata mal o povo de Deus, não, gente. Foi apenas um momento, e esse momento é que está repercutindo, e que eu também sou contra, e queria muito saber aqui o comentário de vocês. O cantor Sérgio Lopes se posicionou falando contra esse pastor, vou ler aqui, vou mostrar aqui para vocês, mas olha, tem pessoas na igreja que aguentam muita coisa, e ficam lá, porque eles têm compromisso com Deus. São enraizados na palavra e sabem muito bem que pastor é passageiro. Vem um pastor, depois aquele vai embora e vem outro depois, certo? Porém, tem irmãos que vão embora. Quando o pastor faz um tipo de coisa dessa, vai embora. Se tem 3 irmãos, se foram 3, digamos, cada um da família, tem pessoas que vai embora ele e a família. O outro vai ele e a família. Se mudam para outra igreja. Aí depois pergunta, por que os irmãos não estão vindo mais para o culto de doutrina? Por quê, hein, gente? Por que os irmãos sumiram da igreja? O que está acontecendo? Olha, eu tive um pastor chamado pastor Severino Bezerra. Hoje ele é pastor em Areia Branca. Ele é um pastor que eu amo de paixão, assim, sabe? Eu amo o pastor Severino. Ele é um cara, um camarada assim, duro na palavra. A palavra dele é assim, olha, se ensina ou não, ele é duro na palavra. O culto de instrução é na sexta-feira. Acaba de dizer assim, rapaz, é um pastor da palavra dura. No culto de sexta-feira de doutrina, a igreja é lotada. Por quê, hein? Por quê? Porque ele é duro na palavra, incisivo na palavra, e a igreja é lotada. Por quê, hein? Porque ele prega a Bíblia. Quando você fala a palavra dura, mas se está na Bíblia, se for bíblico, o povo vai, o povo diz, sim, papai, fala, porque eu quero ouvir tua palavra. Agora, quando o camarada sai das 4 linhas, sai da palavra e vai pela emoção própria, aí o povo vão embora, certo? Vão embora, infelizmente. Mas aqueles que são enraizados na palavra, aguentam. Não sou obrigado não, mas mesmo assim, por amor à palavra, pela muitas questões, ele disse, não, vou ficar aqui, que tudo é passageiro. Depois o pastor vai pedir perdão, vai reconhecer o erro, vai se retratar, tal, o que nós esperamos, né? Agora veja só o que foi que o Sérgio Lopes disse. O cantor e compositor Sérgio Lopes colocou assim, olha. Me impressiona a facilidade com que as pessoas aceitam esse tipo de jugo. Para o Sérgio Lopes, isso é um jugo. Não ganham nada por suportar isso, a não ser alguns momentos de boa música e de proteção da chuva num teto coberto. Porque unção de sacerdote aí passou muito longe. Não vi nenhum líder da Bíblia tratar assim o rebanho. A doutrina era dada. Quem não aceitasse não precisava estar no arraial. Lamentável essa conduta. Eu me levantaria discretamente e iria embora, mesmo se lá fora estivesse chovendo. Olha o que o Sérgio Lopes disse, é muito profundo o que ele falou. Você se levantaria e iria embora? Ele disse, eu preferia ir para a chuva de que ouvir participar de certa coisa e ficar ali no banco. Eu me levantaria discretamente e teria ido embora. Não se sabe se os irmãos foram embora, porque o vídeo não mostra. Muitos teriam ido embora, a maioria. Eu queria saber de vocês teriam ido embora ou teriam ficado lá? Eu vou dizer que é a verdade. Eu ficaria. Eu ficaria porque eu já passei por uma situação parecida com essa. E eu fiquei. Não sei de onde eu tirei forças, mas eu fiquei. Mas na época, eu passei uma situação muito parecida, aonde o pastor, eu era o co-pastor desse pastor, sentava ao lado dele, e numa igreja lotada, ele disse assim, olha, esse tipo de gente, no caso comigo, era para se sentar lá embaixo dos bancos. Não era para sentar aqui em cima, não. Pega o seu dízimo e vai dar ele lá no inferno. Entendeu? Lá no inferno. Vai dar seu dízimo lá no inferno. Não precisa do seu dízimo, não. Porque houve um mal entendido aí. De algo que era verdade, mas que foi transmitido com palavras que faltava algum complemento. E o complemento dessa palavra que faltava era para mim ter ido e complementar para o pastor a informação correta como era e ter pedido desculpas por minha falta, por minha expressão ter sido inconveniente. Eu me expressei mal num momento assim particular, onde ninguém estava sabendo. E aí levaram a informação para o pastor de uma forma real, que faltava um complemento. Precisava eu ter ido resolver antes, mas eu não fui. E aconteceu isso. Sabe o que aconteceu comigo? Eu permaneci no culto. Não saí, fiquei lá, esperei terminar o culto, lotado. Depois,
eu comecei a frequentar, eu ia para a oração do Val de Jaboque, de 12 a 1, ia para o culto à noite, e ia para o culto também, ia para o evangelismo. Depois que ele disse isso, eu me tornei mais crente ainda. Eu comecei a participar da oração do matutino, de 12 a 1, o culto à noite, o evangelismo e os trabalhos nos sítios. Eu fiquei 6 meses sem ter oportunidade, sem ter pecado, mas ele resolveu fazer esse tratamento comigo. E eu fiquei lá, amando ele, trabalhando com ele. Porque o verdadeiro cristão deve fazer isso aqui, gente. Às vezes a gente tem que ceder a nossa razão. Tá entendendo? Você tá no direito, tá na razão, mas ceda para o próximo que ele se acha que está na razão. Depois, quando as águas acalmarem, quando as coisas se acalmarem, aí tudo volta aos seus devidos lugares. E quem é de Deus vai sentir no coração que errou e vai procurar aquela pessoa que foi injustiçada e vai ser uma bênção. Todo mundo vai crescer espiritualmente. É assim que deve ser. Não estou dizendo que você faça o que eu fiz. Depois de 6 meses, ele me deu a oportunidade para pregar no culto de Santa Ceia. Depois de 6 meses. E aí, gente, ele me chamou assim à frente e disse, olha, vem aqui na frente, irmão Sátrio. Ele disse, olha, irmão Sátrio é um homem de Deus. Ele me exaltou ali na frente de todo mundo. Sabe, ele disse, olha, um homem de Deus, é um exemplo de homem de Deus. Sabe, gente, aconteceu isso comigo. Ele é meu amigo e não tirou nada, não diminuiu nada de quem ele é, do seu caráter, da sua personalidade. Ele é um homem de Deus e tem ganhado muitas almas para o Senhor. É meu amigo, meu pai, tá entendendo? Meu irmão. Sabe? É um homem de Deus. Eu quero mandar aqui um abraço para ele, se ele por acaso me ouvir, ou alguém me ouvir e falar, não vou dizer aqui quem ele é, o nome dele, mas ele é essa pessoa maravilhosa. Porém, ali naquela questão do pastor Gildo, eu não sei a fé daqueles irmãos, se eles tinham a capacidade de suportar aquilo ali, porque foi, além de ser em público ali, presencial, foi em público, em rede nacional. Tá todo mundo botando menino para dormir com essa história, dizendo assim, isso que o pastor Gildo Miranda fez, é inaceitável, intragável. E eu não tiro a razão das pessoas, não. Mas eu quero dizer uma coisa, a gente não pode crucificar o pastor Gildo e tirar tudo o que ele faz para a obra de Deus, porque ele se excedeu e fez esse tipo de prática. Também ninguém é obrigado a assistir o culto lá com o pastor Gildo, não. Ninguém é obrigado, não. Mas eu acredito que essa questão vai ser contornada, ele deve sim, né, se dirigir até a igreja e dizer, irmãos, eu me excedi, eu sou muito temperamental, forte, mas eu queria pedir desculpas, porque a maior virtude de um cristão, de um ser humano, não é a sua capacidade intelectual, de raciocínio, a sua cultura, né, ele saber falar vários idiomas, os seus diplomas estampados na parede, um anel de formatura bonito, não, a maior capacidade, virtude de um ser humano é a capacidade que ele tem de reconhecer o seu erro e a humildade de pedir perdão, desculpas. Gente, me desculpa. Foi. Eu saí da linha. Foi isso. O pastor Gildo, esse homem de Deus, um abraço para ele se ele chegar a me ouvir. Um abraço para o senhor. O senhor saiu da linha. Acontece isso com várias outras pessoas. Pode acontecer com várias outras pessoas. Agora, assim, eu acredito, assim, pastor Gildo, que às vezes a gente comete esse tipo de coisa porque nós somos seres humanos. Né? Porém, o povo não quer perdoar. Vai ficar para sempre essa cicatriz. Mesmo que o senhor se retrate, vai ficar. Certo? Mas isso não quer dizer que o senhor vai acabar com o seu ministério. O senhor vai continuar fazendo a obra de Deus e as pessoas vão ver os frutos, né, do seu trabalho, do seu ministério. Tá bom? Então, eu queria saber o comentário de vocês aí. Né? Você sairia? Você teria ido embora? Você permaneceria no local? É difícil, mas enfim, um forte abraço. O assunto é chato, falei para vocês que era chato, mas o assunto foi esse para hoje, tá bom? Sátrio Araújo, TV Paraú, um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.